Bolsonaro afirmou na última sexta-feira que foi escolhido pelo seu pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL à presidência da República no ano que vem. Bolsonaro afirmou na última sexta-feira que foi escolhido pelo seu pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL à presidência da República no ano que vem. Nas redes sociais, Flávio escreveu o seguinte, aspas, é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. No sábado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos autoexilado, defendeu a escolha do irmão para disputar o Palácio do Planalto e disse que a manobra é, aspas, um checkmate, fecho aspas, contra quem apoiava nomes mais alinhados ao centrão. Mas, de acordo com a Folha de São Paulo, o anúncio de Flávio Bolsonaro foi recebido com ceticismo por aliados e opositores. Críticos e apoiadores concordam que se trata de um blefe, apostando em retirada futura da candidatura em favor de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ou algum outro representante da direita. Além disso, a medida também é vista como estratégica para fortalecer o nome da família Bolsonaro em um momento de baixa. Fala de Flávio, em entrevista à Record, o senador negou que o lançamento do seu nome seja experimental e garantiu que aqueles que pensam dessa forma estão redondamente enganados. Aspas, não tem balão de ensaio, não tira o meu nome, a não ser na condição de justiça com Bolsonaro e com milhões de brasileiros que estão sofrendo. Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. E eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. A única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Fecho aspas. Aí vocês vejam como a imprensa é maldosa, porque as manchetes de muitos jornais ao longo do dia de hoje era Flávio Bolsonaro é candidato, mas tem um preço. Mas ninguém coloca inteiro que o preço é o pai dele livre e elegível. Essa é a sacanagem das manchetes. Vocês têm que aprender a ler a notícia toda. Ontem, domingo, em conversa com a imprensa, Flávio chamou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de aspas, o principal cara do time hoje, fecho aspas, para a disputa eleitoral do ano que vem. Segundo Flávio Bolsonaro, Tarcísio recebeu de peito aberto a escolha de Jair Bolsonaro e teve uma reação muito boa. Embora que cá para nós, o Tarcísio de Freitas não tenha emitido uma opinião pública, não é? Pois é, ele não emitiu nenhuma opinião pública. Segundo o Estadão, a rejeição atual a Flávio e ao sobrenome Bolsonaro pode desencadear uma campanha pró-Tarcísio para o ano que vem, que teria apoio do Centrão e também do mercado financeiro. E de acordo com o jornalista Lauro não, eu ia falar do Lauro Jardim, mas é do meu amigo Cláudio Dantas, jornais, sites e TVs espalharam desinformação no final de semana, alegando que a oposição ao governo Lula rachou depois do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, usando os termos fragmentação e ruptura. O fato é que não houve qualquer mal-estar ou polêmica. Os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, por exemplo, disseram que veem com bons olhos múltiplas candidaturas de direita no primeiro turno. E segundo a CNN, a cúpula nacional do PL defende que Flávio Bolsonaro faça, no início do ano que vem, que já está aí, né, na porta, um roadshow junto ao mercado financeiro, promovendo encontros com fundos de investimento e com o setor produtivo para acalmar os ânimos. Para isso, Flávio poderia contar com a ajuda de ex-ministros do pai, como Paulo Guedes, que foi ministro da Economia,
e Adolfo Saxida, Minas e Energia. E hoje pela manhã, a agenda prevista entre Flávio Bolsonaro e líderes partidários, infelizmente, acabou acontecendo depois da negativa dos principais convidados. Flávio convidou os presidentes Valdemar Costa Neto, do PL, Antônio Rueda, do União Brasil, Ciro Nogueira, do PP, e Marcos Pereira, do Republicanos. Exceto Valdemar, todos rejeitaram o convite, alegando outros compromissos. Diante desse esvaziamento, Flávio convidou os líderes para um jantar em sua casa, em Brasília, que deve acontecer na noite de hoje. E diante do anúncio de Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, retomou o projeto de lançar a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, ao Palácio do Planalto. Eu acho isso muito estranho, porque eu mesmo disse, Thiago Pavinato, disse isso ao Ratinho filho e ao Ratinho pai. Como o Kassab é assanhado? Faz a filiação de Eduardo Leite a título de presidenciável, ignora absolutamente os feitos e o bom governo de Ratinho Júnior, para agora dizer que retomou alguma coisa que jamais começou, ora. De acordo com a CNN, Ratinho sinalizou interesse em entrar na disputa, mas não pretende fazer qualquer movimento brusco até fevereiro, mês considerado ideal para o anúncio oficial da candidatura. Este é o resumo, Ricardo Rous, do lesco-lesco presidencial. Qual é a sua leitura disso, meu amigo? Pavinato, tem muita estratégia, na minha opinião, no lançamento, no apoio de Jair Bolsonaro à candidatura do filho, Flávio Bolsonaro, nesse momento. Mantém o protagonismo e o foco na família Bolsonaro, traz a chama de uma pauta que é para a família Bolsonaro e para muitos brasileiros extremamente importante, que é a pauta da anistia. Condição que o Flávio colocou para deixar de concorrer, uma das possibilidades seria o pai dele estar concorrendo, andando livre pelo país. Então, com a candidatura de Flávio, o holofote volta para Flávio, o discurso em cima da família Bolsonaro é esse, anistia, e voltar a fazer com que os partidos do centro possam se reunir, conversar e, de fato, votarem a anistia ou, no pior dos casos, a chamada dosimetria. Esse assunto aqui entre nós já estava morrendo. Agora, é óbvio, Pavinato, que os partidos do Centrão, que têm uma preferência nítida e clara por Tarcísio de Freitas, não gostaram muito do anúncio. Tanto que é muito provável que esses partidos, nesse momento, não participem do jantar com o Flávio, que estava previsto para acontecer hoje à noite. Eu acredito que não vai acontecer, vão alegar questões de agenda, vão repensar, vão reorganizar, mas a candidatura de Flávio, no meu ponto de vista, ela é estratégica, principalmente para essa ala que defende a anistia a qualquer preço, que é importante, as pessoas estão presas, Jair Bolsonaro está preso, e esse assunto estava ficando de lado. Então acho que tem muita estratégia, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, Pavinato, para a gente definir se vai ter Ratinho Júnior, se vai ter Zema de fato, se vai ter Caiado, se o Flávio mantém a candidatura, que eu acredito que pode manter até o final, inclusive falas do próprio irmão dele, Eduardo Bolsonaro, tem muita coisa para acontecer e os bastidores nesse momento estão fervendo. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. E disso o Lula se encarrega, hein? Eu passo a mão no saca rolha. Ó, só lembrando aqui que a Nicole Sinapse está aqui no chat se defendendo. Boa noite, viu, Nicole? Hoje, pela primeira vez, ela tira o S e põe uma foto de alguém que não é ela, certamente, uma ruiva bonitona, aquela coisa aqui de foto do perfil, hein? Agora, o Flávio Bolsonaro, Caivano, deu uma entrevista esta tarde, dizendo exatamente isso que eu fiz. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.